Olá, galera! Chegamos mais uma vez com inspiração aqui no Sistema Sagres de Comunicação, sempre com aquele papo bacana de histórias legais e inspiradoras. E hoje eu recebo aqui, via remota, afinal o meu convidado está no interior de São Paulo, o Samuel Bortolin. Ele tem paralisia cerebral, é formado em Direito, é educador físico, é palestrante, é triatleta e, sem dúvida, é uma inspiração para todo mundo. E fico feliz em conversar com o Samuel, porque aqui, antes da gente entrar para produzir essa inspiração, ele me confidenciou que está falando de São José do Rio Preto. E olha como esse mundo é pequeno, é a minha cidade natal, onde está a maioria da minha família. E eu já estou muito à vontade, viu, Samuel, para bater esse papo com você. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Um bom dia a todos os espectadores aí que estão acompanhando a gente. É maravilhoso, eu também estou bem à vontade para a gente falar de superação, inspirar muitas pessoas. Você está em São José do Rio Preto, que fica a 520 quilômetros aqui de Goiânia, mas morou em Brasília, aqui também pertinho da gente, né? Isso. Eu sou natural de Barreiras, na Bahia, mas eu sempre viajei muito, né? Começou pela necessidade dos tratamentos mesmo. Então eu sempre fui, Brasília sempre foi o nosso ponto de apoio, sendo ali oeste da Bahia, porque Brasília ficava mais próximo do que Salvador, por exemplo. E Goiânia teve um papel fundamental na minha vida também, no nascimento, porque nasceu eu e meu irmão Gêmeo Felipe, prematuros, e a gente foi para a incubadora, para a UTI em Goiânia, porque em Barreiras a gente não tinha esses recursos disponíveis, né? Então eu falo que assim, eu consegui essa UTI em Goiânia, salvou a minha vida, sem sombra de dúvidas. Infelizmente seu irmão não resistiu, né, Samuel? Isso, meu irmão sobreviveu até o quarto dia e depois ele faleceu, e é uma perda muito significativa para minha mãe, para meu pai, para mim, mas como eu sempre digo, né, meus pais sempre escolheram olhar o copo da vida meio cheio. Eles viram que poderia acontecer a mesma coisa com nós dois e eles agradeceram muito não ter acontecido a mesma coisa comigo. Isso não quer dizer que não foi difícil, não foi doloroso, mas eles tiveram que enterrar o meu irmão Felipe, sepultar ele, ao mesmo tempo lutando pela minha vida na incubadora aí em Goiânia, né? Então foi um momento desafiador para nós como família, mas olhando sempre o copo meio cheio e focando sempre nas soluções, eles seguiram a vida assim. Ô, Samuel, qual o seu grau de paralisia cerebral? Meu grau de paralisia cerebral é uma triplegia, né? Quer dizer, 3 membros, todo o lado esquerdo e a perna direita, então eu só tenho ali o braço direito que não foi cometido pela deficiência. A paralisia cerebral ela é uma deficiência neurológica, é uma desordem de ordem neurológica, então ela pode afetar a fala, a visão, a audição e toda a parte cognitiva. Eu tive vários desafios aí, principalmente na infância, em questão de compreensão no colégio. Muitos dos professores que me davam aula não queriam que eu estudasse em escolas convencionais, mas a gente não tinha nem outra opção naquela época em Barreiras. E isso sempre foi um desafio, porque a gente nunca sabe. Existem coisas que a paralisia cerebral me afeta que eu fui descobrir depois de 30 anos, por exemplo, né? A gente nunca sabe o que impacta, como impacta. A gente sabe que pode impactar a visão, a audição, a parte toda intelectual, mas a minha família nos tratamentos sempre teve muita fé e sempre focou no que eu podia fazer, né? Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que focar nos nossos dons e talentos, na nossa zona de talento. E foi isso que foi sendo feito. Então, assim, eu não falava, eu comecei a falar com quase 5 anos, né? Fruto de muito trabalho, muita fonoaudióloga. E quem fez esses tratamentos iniciais comigo foi a minha mãe, que não tem formação nenhuma na área, mas era alguém que tinha necessidade, que se ela não fizesse, não ia existir alguém que fizesse. Em Barreiras a gente não tinha esses recursos profissionais disponíveis, e aí começou a minha ligação com Brasília, né? Como eu falei para você, os primeiros tratamentos eu fui para o Sara Kubitschek, a minha mãe foi aprendendo com as fisioterapeutas do Sara, com as fonoaudiólogas do Sara Kubitschek, que
é uma grande referência e foi muito importante na minha trajetória, porque trouxe esse ponto de partida, o que a gente tem que fazer. E o Saara já trabalhava com algo que eu acredito muito, que é a multidisciplinaridade, né? São vários profissionais, cada um dentro da sua competência, expertise, trabalhando pela mesma causa. E hoje eu trabalho para unificar equipes, para engajar equipes, porque eu sou fruto de várias equipes que deram o melhor para que eu pudesse estar falando. Eu comecei a falar com 4 anos e meio, quase 5 anos. Eu ainda falava muito embolado, muito para dentro, uma série de problemas na arcada dentária. Então, eu fiquei ali quase 15 anos usando o aparelho para corrigir essa parte também, para poder melhorar a respiração, dicção. E hoje é um grande orgulho para mim. É claro que o triatlo ele fica muito em evidência, mas é um grande orgulho ter feito da minha dificuldade, é uma coisa que eu não nasci para fazer, que era falar, que eu tive que trabalhar muito, minha mãe teve que trabalhar muito, vários profissionais tiveram que trabalhar muito para que isso acontecesse, mas de poder fazer da fala, principalmente, a minha enxada, o meu instrumento de trabalho. Pois é, porque você falou em aperfeiçoar os dons, olhar o lado cheio do copo, né, Samuel? E você tem vários dons, você é triatleta, o que é um negócio de muita superação e que inspira pessoas. Você é um comunicador nato, você é palestrante, você é aberto a ouvir, aberto a ensinar. São esses os seus dons que você procurou trabalhar e aperfeiçoar nessa caminhada de desafios? Sim, tudo isso começou porque quando a minha mãe ia nos médicos, entenda que os diagnósticos, eu sou de 88, né? O diagnóstico no final dos anos 80 ali, não existia essa medicina humanizada, a empatia, não existia nada disso. Eram poucos profissionais que tinham isso. A maioria dava o diagnóstico ele funcionava como se fosse uma sentença. Olha, ele não vai andar, não vai falar. Teve médico que falou para minha mãe, olha, vai viver a sua vida porque a expectativa de vida dele não passa de 15 anos, né? E então, assim, a minha mãe sempre foi trabalhar. Quando ela recebia esse diagnóstico de tudo que eu não ia poder fazer, aí a minha mãe sempre perguntava para todos os médicos, tá, mas o que ele vai poder fazer? Porque ele tem algumas coisas que é da personalidade dele, então é sobre isso. É sobre não deixar, por exemplo, o problema, a deficiência, os desafios definir quem a gente é. Porque por trás disso tem uma personalidade, eu acho que tem uma identidade, tem tudo isso que a minha mãe soube trabalhar, junto com o meu pai também, para explorar ao máximo. Mas tem um monte de talento que, se eu não tivesse trabalhado muito, eu nem sabia que existia. Por exemplo, eu nunca imaginei, com 15, com 20 anos, que eu ia ser triatleta. As coisas foram surgindo na medida que eu fui treinando, fui me desenvolvendo. Eu comecei com caminhadas, eu comecei literalmente do zero, porque eu fui uma criança que eu não corri. Comecei a correr já com 24, 25 anos, então eu nunca tinha corrido na minha vida. Então, assim, foi todo um processo e várias pessoas foram fundamentais nesse quesito. No quesito da corrida, por exemplo, tem o Betinho, que até hoje está comigo, está no meu time, é o meu personal trainer, e ele que me colocou a correr, cara. Ele falou, olha, dá pra gente correr. E aí eu comecei a correr, eu fiz 30 metros correndo, eu passei mal, achei que ia desmaiar. E aí ele falou, não, mas olha, eu acho que dá. E aí eu lembro que eu ia correndo, ele ia de frente para mim, ele ia correndo de costa, porque ele sabia que em um momento eu ia cair e ele ia me amparar. Então ele me deu essa segurança, essa confiança, e é uma pessoa que eu tenho um vínculo de amizade, ele é meu personal até hoje, e tenho uma gratidão enorme, né, por ele ter acreditado, porque em vários momentos eu cheguei a duvidar de mim, da capacidade, eu falei, poxa, mas será que eu consigo correr? Eu não dei conta de correr 30 metros, aí você descobre que tudo que você foca, seu tempo e sua energia, que você treina, você melhora, né? E aí você então, não apenas corre, né? Você corre, você pedala e você nada. Na ordem do triatlon, nada, pedala e corre. Quando que o triatlon entrou na sua vida de fato, Samuel? Eu já era um corredor, já tinha mais de 10 anos na corrida, já tinha algumas marcas expressivas, por exemplo, ser o primeiro maratonista no mundo com essa condição de paralisia cerebral, que ela tem várias classificações, então a gente não pode comparar diagnósticos. Às vezes, diagnósticos iguais têm
situações e desafios diferentes, né? Mas eu já tinha essa base da corrida que, para minha condição, era o mais difícil, né? Era o que eu mais ia demorar e eu já estava muito pronto para isso, porque eu já vinha treinando e focando muito meu tempo e minha energia nisso, e aí eu comecei a correr com o pessoal que fazia triatlo. Eu sempre falo, né, o ambiente ele pode moldar a gente, o ambiente de pessoas que a gente convive. Então, assim, o Betinho foi fundamental na minha vida. O Betinho, ele sempre acreditava que eu podia ir mais. E aí ele falou, você pode correr. Aí eu comecei a correr por causa dele, e aí depois eu comecei a treinar com o pessoal que fazia triatlo. Ele falou, poxa, por que que... Aí meus amigos começaram a falar, os que faziam triatlo, né? Vamos tentar fazer e tal, a gente te ajuda, isso, daquilo. Então você foi ganhando uma confiança, mas ele foi surgindo da vontade do desafio, porque o triatlon, sem sombra de dúvidas, é um dos esportes mais desafiadores do mundo, porque você tem que ser regular em 3 modalidades, né? Não adianta você ser muito bom numa modalidade e muito ruim na outra, não vai ter esse equilíbrio e você não vai conseguir performar bem na prova. Então, assim, a gente tem que trabalhar muitas coisas, desde a parte física, mental, músculos específicos. Ele é muito desafiador até para quem não tem nenhum tipo de deficiência. Para quem tem algum tipo de deficiência, ele é mais desafiador ainda. E foi pelo tamanho do desafio, me motivou, me deu essa vontade. E eu sempre gostei de treinar, de desafio, de me desenvolver, de descobrir os meus limites. O triatlon, ele tem provas para triatlon, para pessoas com deficiência ou não, Samuel? Tem. Você passa por uma banca, você chega com diagnósticos médicos, você passa por uma banca, ver se você faz parte daquela classificação, e aí tem por exemplo, amputados, tem diversos tipos de deficiências ali. Só o meu grau específico de paralisia cerebral não tem ninguém que faça, né? Então, até por esse motivo, eu faço provas convencionais, como um atleta amador mesmo, de triatlon, mas eu sempre falo assim, que independente de eu fazer com pessoas, né, com condições semelhantes à a minha competição, eu sempre foquei na minha cabeça, eu sempre fui muito competitivo, mas não olhando para o lado e tentando ser melhor do que ninguém, olhando para mim e tentando ser melhor do que eu sou hoje. Então, eu sempre fui muito competitivo, sempre busquei vencer a mim mesmo todos os dias. E qual que é a sua rotina de treinos hoje em dia? Hoje eu mudei um pouco, porque nos últimos 2 anos eu passei aí por 5 cirurgias, 4 delas ortopédicas e uma neurológica, então eu ainda estou reabilitando, já voltei musculação, natação, a bicicleta, só falta voltar a correr. Então, nesse momento em específico, eu não estou tendo uma rotina tão de atleta como eu tinha antes, e o meu trabalho, que são as palestras, as viagens, subiram muita demanda, né? Então você vai focando também, são as palestras hoje que traz toda essa renda, toda a possibilidade de sustento da minha família. A minha esposa, Carol, trabalha comigo também, então nós dois somos muito focados nas palestras, mas eu ainda assim, hoje eu treino de 2 a 3 horas por dia, né? Se eu estou numa fase de competição, esse tempo ele vai para 4 horas e meia todos os dias. Então você intensifica um pouco, você também tem que ter mais tempo para recuperar, fazer os recoveries ali certinho. É um processo que ele exige muita disciplina e ele exige que você faça todo dia a mesma coisa, porque se você errar num dia, no final da semana você vai pagar a conta, né? A conta ela chega ali imediatamente, ou por uma lesão, ou por alguma coisa que você não vai performar como gostaria. Samuel, você me despertou aqui uma dúvida. Você convive ainda com o tratamento da paralisia? A paralisia ainda te traz alguns malefícios, por isso dessas cirurgias agora? Como é que funciona? Ela não estabiliza lá atrás, a partir do momento que você passou a falar, desenvolveu as atividades motoras? Não, isso aí é algo que você tem que conviver e de vez em quando surge algum pico de problema? Sim, a paralisia cerebral ela não tem cura. Então, assim, por exemplo, eu tinha muita espasticidade. Essa foi a cirurgia ortopédica que eu fiz para arrumar isso. A espasticidade nada mais é do que a contração involuntária do músculo. Significa que o músculo contrai todos os dias, em todo momento. Meu músculo, dormindo, meu músculo contraía, né? E isso é muito difícil para você recuperar um músculo. E
para você recuperar, por exemplo, num pós-treino, você precisa descansar. Então, até hoje eu tenho, além da minha rotina de academia, de atleta, eu tenho 2 vezes por semana a minha rotina focada em reabilitação, exercícios específicos de fisioterapeuta, né? Fisioterapia. Então, eu tenho a minha fisioterapia solo, a minha fisioterapia aquática, que faz parte da minha rotina também. E são esses os tratamentos padrões que a gente tem. E essas cirurgias agora, até pelo fato, eu tinha feito cirurgias com 6, 7 anos, e depois tive que repetir algumas cirurgias e fazer algumas coisas diferentes nesse período depois dos 30 anos, mas a ideia é que não necessite mais de cirurgia, já que eu corrigi o que trazia essa deformidade, né? Deformidade óssea, articular, que era a espasticidade, que é essa contração involuntária do músculo. Então agora, só que eram coisas que, por exemplo, quando eu era criança nem existia esse tipo de tratamento, nem existia esse tipo de possibilidade, porque hoje as crianças com o meu grau de paralisia cerebral, elas fazem a cirurgia com 4, 5, 6 anos. O quanto antes você fizer, melhor, porque daí você não vai ter deformidades disso ao longo da vida. Rapaz, você tem quantas cirurgias ao todo? Olha, porque eu fiz muita coisa, eu sempre fiz cirurgias unificadas, né? Então, às vezes foi 4, 5 cirurgias num procedimento cirúrgico só. Mas eu tive um grande procedimento cirúrgico com 6, 7 anos, que foi toda essa correção ortopédica. Então, foi rotação de quadril, joelho, e aí depois eu nunca mais tinha feito cirurgias ortopédicas. Eu acredito que ortopédico eu devo ter aí umas 7, 8 cirurgias, e essa neurológica que corrige os espasmos foi uma cirurgia também que ela é definitiva, né? Isso já não tem mais volta. Você faz uma vez e está livre disso pelo resto da sua vida. O Samuel é quase formado em medicina, como vocês viram, porque passar por esse tanto de cirurgia, né? Ele deve conhecer bem o corpo dele. E aí um detalhe, galera, é triatleta, é palestrante, é um cara inspirador. E aí, qual a mensagem, Samuel, que você procura passar para as pessoas nas suas palestras que você disse agora há pouco são o seu sustento hoje em dia? Tem uma frase que ela é minha mesmo, então quem quiser escutar e marcar na rede social, @Samuel Bortolin, você me acha em tudo aí, mas faça da sua dificuldade o seu motivo, porque eu entrei numa depressão na adolescência ali, eu comecei a achar que a minha vida era muito difícil, que a minha vida era muito ruim, e ninguém ia gostar de mim pelo jeito diferente de eu andar, do jeito diferente, e quando eu comecei a amplificar meu problema, os problemas se amplificaram na minha vida. Eu passei 6 meses sedentário, foi a única época da minha vida que eu fui sedentário, porque, assim, o que eu gostaria de pontuar aqui é que eu sou um atleta basicamente desde 8 meses de idade, porque a minha mãe me tratava no SARA, os tratamentos convencionais eram 2 vezes por semana, como são até hoje, né, de paralisia cerebral, reabilitação, mas a minha mãe fazia 2 vezes por dia, então eu sempre fui acostumado a fazer muito para ter resultados, e muitas vezes resultados que demoram. Eu acho que é outra coisa que a galera hoje está com um problema de suportar o processo, de aguentar o processo. Por que eu não estou correndo ainda? Porque eu preciso fortalecer, eu tenho um nível de massa muscular, principalmente na perna esquerda, que foi feita a maioria das cirurgias, eu tenho que atingir antes de começar a correr. Então, eu estou suportando e vivendo o processo, né? Então, a minha vida mudou quando eu comecei a aplicar essa frase dentro da minha vida, que é fazer da minha dificuldade o meu motivo, e não a minha desculpa. Eu parei de fazer meus tratamentos, eu parei de fazer movimentos porque eu tinha paralisia cerebral e era mais difícil para mim. Mas aí eu entendi, depois de passar por uma depressão, 6 meses sedentário, de ver minha mãe e meu pai muito tristes, decepcionados comigo, eu entendi que é por causa disso que eu preciso fazer. Então, ao invés dela ser a minha desculpa para eu levantar da cama e não fazer, porque realmente os alongamentos doem muito mais quando a gente tem paralisia cerebral, tudo se torna mais demorado e mais dificultoso. Mas eu comecei a mudar. É por causa disso que eu preciso me empenhar. Eu uso isso no meu trabalho, quando eu vou estudar, para me motivar a estudar. Poxa, é por causa que eu quero atingir mais pessoas, porque eu quero impactar mais vidas, que eu preciso estudar mais, que eu preciso me preparar mais, que eu preciso treinar mais. Então, é fazer a dificuldade o seu motivo e não a sua desculpa, como grande parte das pessoas fazem hoje em dia.
O processo é sempre mais complicado, né, Samuel? Você vai correr uma maratona, o ciclo de preparação é muito mais complicado do que a prova em si. Você vai estudar para o Enem, estamos em época de Enem. Abdicar das coisas durante 3 anos de ensino médio para sair bem em 2, 3 dias de prova é muito mais complicado do que a prova em si, do que a tão temida redação. Isso se aplica a um gerente de banco, isso se aplica a um estudante de medicina para virar médico, a um advogado, a quase tudo na vida, né, Samuel? As pessoas, elas desistem facilmente das coisas hoje em dia? Sim, eu acho que a gente tem, e eu entendo isso, para mim é muito fácil compreender o motivo disso, mas a gente tem uma população, hoje eu não falo nem geração, porque eu vejo pessoas também de gerações mais antigas que já não têm a mesma resiliência e força de vontade que tinham em outros momentos. A gente tem uma baixa resiliência, né? As pessoas também, elas estão, eu acredito, problematizando coisas simples, e eu sempre falo assim, gente, se eu tivesse problematizado coisas simples, no meu dia, tudo teria amplificado, tudo teria tomado uma proporção gigante e eu não teria conseguido superar, junto com a minha família, com os profissionais que me acompanharam. E eu vejo isso porque a gente está num mundo de fáceis recompensas, né? É muito fácil você pegar o seu celular e ter distrações, é muito fácil você ter prazeres imediatos, liberação de dopamina, e aí isso vai... por exemplo, você vai pegar um livro para ler ou vai jogar videogame. Cara, é muito mais gostoso para o seu cérebro jogar videogame. Se você não for disciplinado, se você não entender, tiver um motivo forte para fazer aquilo, você vai fazer o que é mais fácil. Só que entenda, ao mesmo tempo que a gente tem um mundo que nunca teve informação tão fácil, nunca teve conhecimento tão fácil, é a primeira geração, por exemplo, que ela tem um QI abaixo do QI dos pais, né? Que ela é mais burra do que os pais, com todo esse acesso ao conhecimento, porque estão usando e direcionando, na grande maioria das vezes, de maneira errada, né? A rede social, a internet, ela é maravilhosa quando bem usada. Se a gente usa para adquirir conhecimento, se a gente usa para aprender algumas coisas que a gente não sabe, mas não é para isso que a grande parte da população tá usando, e aí qualquer frustração vira uma grande frustração. Você me fez lembrar de um ditado que eu vi certa vez, criar dificuldades para obter facilidades. É muito isso, sim, né? Sim, eu tenho uma história que conta muito isso, né? Foi logo quando eu fiz a cirurgia, eu comecei a andar depois dessas cirurgias ortopédicas, ali com 7 para 8 anos, e um dia eu cheguei atrasado, uma advertência para minha mãe assinar. Minha mãe sempre teve uma política de educação seguinte, olha, o erro a primeira vez que você comete não vai ter consequências. A segunda vez que você cometeu o mesmo erro, ela não permitia que eu errasse a mesma coisa, do mesmo jeito, 2 vezes ali, né? Então eu cheguei com uma advertência para ela assinar, porque eu cheguei atrasado da escola. E ela falou, filha, mas por que você se atrasou? Eu falei, mãe, é porque eu demorei 25 minutos para amarrar meu tênis. E ali ela teve 2 abordagens imediatas. Ela falou, beleza, nós vamos treinar para amarrar seu tênis mais rápido e você vai ter que acordar mais cedo, porque se eu deixar com 8 anos você dar essa desculpa que você está demorando para amarrar o tênis, você vai chegar atrasado no seu trabalho, na sua vida adulta, você vai continuar demorando para amarrar o tênis. Aí eu lembro que ela ficava sentada a 1 metro de mim, deixando o máximo de autonomia que eu poderia. Ela me apoiava, me dava carinho, me dava amor, mas ela não fazia por mim. Quem tem filho pequeno sabe que às vezes é muito mais fácil, mais rápido a gente fazer por eles, né? Filhos aí abaixo de 4, 5 anos, muito mais fácil a gente fazer por eles, só que é o que você falou, você fazer sempre, você não vai deixar espaço para desenvolver resiliência e autonomia do seu filho. E lá na frente, a conta vem, né? Vem caro. E hoje você amarra o tênis com quantos segundos? Não, hoje eu tenho os elásticos no tênis. Hoje a gente tem essa tecnologia. Você encurtou caminho, hein? Tô de olho. mas eu amarro o tênis bem mais rápido. Se precisar, eu consigo amarrar. Eu imagino. Acredito que em 8, 9 minutos. O amarrar do tênis significa muita coisa, viu, gente? Samuel, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso Inspiração. Eu queria, assim, que em poucas palavras você deixasse uma mensagem para quem neste momento está pensando em desistir.
A gente nunca sabe a força que tem até que seja necessário a gente colocar essa força para fora, né? Então, assim, eu sempre falo que, às vezes, você está enfrentando um grande problema, um grande desafio, é igual aquela história de que se você botar ali um bichinho, cozinhar a água quente, que você liga a água e ele fica ali, a água vai ferver e ele vai ficar cozinhando ali sem perceber, daqui a um pouco ele já foi. Se você botar um bichinho, uma água já fervendo, ele vai reagir, porque vai estar tão quente a água que vai obrigar ele a se mover. E às vezes os problemas, os grandes desafios na vida, que são poucos, tá? Muitas coisas que as pessoas problematizam hoje nem são problemas de fato, ou são problemas que se resolvem por si só, resolvem com posturas e condutas. A gente tem uma estatística legal para trazer aqui que 86% dos problemas que a gente imagina que vai acontecer na nossa vida, de fato, eles nem acontecem, né? Então, a gente se preocupa muito com as coisas que a gente não pode mudar e se preocupa pouco com as coisas que a gente pode mudar. Eu sempre achei, por exemplo, quando eu entrei em depressão, que o meu problema era a deficiência, mas eu tinha 60 quilos, hoje eu tenho 84, o mesmo tamanho que eu tinha com 15 anos. Fui mudando, eu não mudei a minha deficiência, não curei a minha paralisia cerebral, mas eu fui mudando condutas, eu fui ficando mais forte, eu arrumei meus dentes, então eu fui mudando as coisas que eu podia mudar, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida. E uma frase que eu gosto muito, e para você que está pensando em desistir, o movimento ele muda pensamento, então não pare de se mexer, não pare de se mover fisicamente, mentalmente, buscando conhecimento para a sua situação melhorar. E quanto mais difícil ela estiver, mais você vai precisar fazer. Foi isso que a minha mãe entendeu, né? Ela falou, se ninguém fizer as fisioterapias do Samuel, ele não vai se desenvolver. Então vai ter que ser eu, uma jovem de 21 anos que não tem nenhum diploma. E aí ela foi aprendendo, foi aplicando, e por isso que eu sempre agradeço também os profissionais que passaram na nossa vida e que foram importantes, além dos tratamentos, nesses ensinamentos, para passar a gente fazer os exercícios em casa. E até hoje eu tenho essa conduta. Eu vou nas fisioterapias, eu pego os exercícios para fazer em casa, porque eu entendi que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se movimenta, mais possibilidades a gente tem e mais o nosso pensamento muda. Você falou tanto na sua mãe, para a gente terminar, qual é o nome dela? Ariane. Ela está onde nesse momento? Ela está em Barreiras. Minha mãe está em Barreiras, meus pais moram em Barreiras até hoje. E o nome do seu pai? José Alípio. Seu José Alípio e Dona Ariane, um beijão Isso. Para o casal. Ô Samuel, foi show de bola, cara. Foi show de bola e eu vou terminar o programa aqui para te liberar para você descer lá no Mercadão ou subir no caso da Murchide 11, que é a avenida que você mora, e lá no Mercadão Isso. E comer um pastel de carne, que eu acho que você deve conhecer Boa. Bem. Conheço. Valeu, muito obrigado, Samuel. Valeu, foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Um grande abraço e me acompanhe nas redes sociais, @Samuel Bortolin. Show de bola, cara. Você é um inspirador, você é um lutador, triatleta. O Samuel Bortolin bateu um papo com a gente nesta edição do Inspiração. E logo, logo a gente volta com outra história bem especial. Valeu, pessoal!